Fala, meus amados, mais um dia, trazendo a palavra de Deus para a tua vida. A terceira parte de Mateus, capítulo 5, ela se inicia no versículo 17 e vai ao versículo 48. Mas, amados, pensa em versículos e um capítulo que tem muita informação. E vou tentar trazer da melhor maneira possível para que você entenda o que Jesus fez por nós. E também que você entenda o que nós também devemos fazer para as pessoas que nos odeiam. Mas antes disso, saiba que muitos estão enganados achando que Jesus ele veio anular a lei. Jesus não veio anular a lei. Logo no início do capítulo, dos versículos 17 ao 18 ali, Jesus ele frisa que ele não veio abrogar a lei, ele não veio tirar a lei, não, pelo contrário. Jesus veio cumprir aquilo que nós não temos a capacidade de fazermos. Óbvio, quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente pode fazer os 9 ali certinho, perfeito, mas se a gente errar em um, a gente vai para o inferno. E Jesus ele tinha esse entendimento no céu. Jesus olhava para a gente e via, não tem um que tenha a capacidade de cumprir os 10 mandamentos, mas eu vou lá e vou cumprir esses 10 mandamentos e vou comprá-los com um preço ao qual nenhum valor no mundo irá comprar. Então, amados, quando a gente começa a perceber isso, e é algo muito interessante, me impacta de fato, é que Jesus ele não deixou um tio ou uma vírgula das escrituras passarem, ou melhor dizendo, dos mandamentos passar. Jesus cumpriu todos. Isso é para a gente entender bem. E quando Jesus ele começa a falar sobre o cumprimento da lei, Jesus ele vai começar a falar assim, ó, a lei manda dizer isso, não matarás, mas aí ele vem destrinchando, ó, mas eu digo desta forma. Então, olha, aquele que se deixasse irado pela pessoa já está pecando. Olha como é que é difícil. Aí a palavra de Deus ela vem falando, o homem não pode adulterar, porque ele está cometendo adultério, está cometendo um pecado. Então eles tinham o entendimento de que o pecado ele tinha que ser concretizado com pessoas, né? Com seres humanos, um com os outros. Mas Jesus já não, Jesus ele corta isso. Jesus ele veio falando de pensamentos humanos. E olha como é que é interessante. É aonde começa Jesus falar sobre o que nós devemos fazer com que aquelas pessoas venham nos fazer mal. E é interessante isso porque é muito complicado. Porque você imagine você no seu trabalho, você está sendo todos os dias atormentado por uma pessoa. Tanto homem quanto mulher. Isso daí não importa o gênero, mas entra nessa história. Dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, até mesmo dentro da sua casa, na rua com os seus colegas ali, você sempre tem um que te atormenta. E ali vai se criando dentro de você um sentimento ruim, um sentimento de fazer algo ruim para aquela pessoa. Só que Jesus, ele quebra justamente aí, Jesus entra justamente aí, no sentimento nosso humano. A nossa justiça, ela não é uma justiça perfeita, e Jesus sabe disso. E quando Jesus ele começa a falar sobre as leis, claro, da Torá, mas aí ele fala assim, não, a lei da Torá ela diz sim sobre isso, mas vou lhe dizer uma coisa, tem algo melhor para você fazer. Aí Jesus vai falando, porque como é que eu posso amar, ter galardão no céu, se eu amo uma pessoa que me ama, não tenho honra nenhuma e não tenho galardão nenhum. Aí ele fala assim, não é nada diferente do que os fariseus fazem. Aí Jesus começa a falar, aquele que tiver levando a sua oferta no altar e lembrares que há uma desavença com o seu irmão, deixe na frente do altar a oferta, vai até ele e ali vocês começam a se alinhar um com o outro. E olha como é que é interessante, aí Jesus começa a falar que nós devemos ali a gente se aproximar do inimigo. Rapaz, olha que interessante. Se o inimigo ele pede para a gente andar uma milha, vá com ele 2. Como assim? Se a gente não quer nem andar uma, por que vamos andar em 2? Não é porque Jesus fala assim da humildade. Essa é a grande realidade. Nós temos que ser humildes em ouvir a palavra de Deus.
Nós temos que ser humildes a ponto de olhar para o irmão e falar, de fato, a minha guerra não é contra o ser humano e sim contra a pessoa. A minha guerra ela é espiritual, isso eu sei que essa pessoa está deixando a ser levada pelo inimigo só para me afrontar. Mas de uma coisa eu sei, eu vou fazer aquilo que Jesus me ensinou. E quando você começa a botar à prática aquilo que Jesus te ensina, significa que você vai muito mais além do que você imagina. Jesus ele nunca vai te desamparar, pelo contrário, Jesus ele sempre vai estar do seu lado. A pessoa pode fazer o mal que for para você, mas Jesus ele está ali ó, contigo, falando contigo, ó, faça assim, porque eu sou contigo. Uma hora você vai fazer tantas essas vontades de Jesus, tanta vontade de Deus, que quando chegar lá na frente, aquele homem ou aquela mulher vai olhar para você e vai falar assim, como é que você conseguiu me aturar esse tempo todo? Aí você vai começar a pregar a palavra para essa pessoa e aquela pessoa vai acabar sendo impactada pelo evangelho e vai querer se entregar para Jesus. Então tudo tem um seu porquê. E Jesus é uma coisa muito interessante também, que Jesus ele começa a falar sobre as nossas atitudes que fazem a gente pecar. E de fato, quando a gente tem esses pensamentos, essas atitudes pecaminosas, Jesus nos dá uma palavra muito radical, porque ele fala, se um dos teus olhos te faz pecar, arranque-o fora e lance ele longe de você para que todo o seu corpo não venha a ser jogado no fogo do inferno. De fato, tem que ser radical para as palavras de Jesus, porque se a gente deixar brecha para o diabo entrar, significa que ele vem e destrói toda a nossa vida. Imagine você na santidade com Deus, orando todos os dias, levando a palavra de Deus todos os dias, e você deixa ser levado por uma coisa que não era para você ser deixado levado. Uma coisa que você falou, uma coisa que você viu, e aquilo dali entra dentro de você, cria algo dentro de você que não é bom. E o que Deus manda você fazer é isso mesmo, ser radical. Olha, fala, não é de Deus, não vou. Não vou tocar, não vou olhar, não vou nem ouvir, porque Deus ele é comigo. Então olha quantos ensinamentos tem do versículo 17 do capítulo 5 até o 48. São tantas as coisas que eu posso trazer aqui para vocês, só que o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu quero que vocês entendam, é que se você tem algo contra o seu irmão, ou se você tem um inimigo, vá até ele, fale com ele, leve a palavra de Deus que aconteceu na sua vida para ele, para que ele possa ser impactado. E que assim, essa vida eu tenho certeza que vai ser impactada e transformada. Tá bom, meus amados? Peço para vocês aí, ó, com um coração alegre, compartilhem, curte o canal, para que assim a gente possa alcançar mais vidas e vidas a se ser transformadas. Não esqueçam, deixe o seu comentário, deixe o seu like aí, tá? Compartilhem a cada dia mais e mais, se inscrevam, para que a gente possa alcançar mais vidas. Deus te abençoe.